pessoal, sejam bem-vindos ao curso Boas Práticas de Segurança do Trabalho em Laboratórios do Programa Mais IFMG. Meu nome é Silvana Narra, sou engenheira de segurança e essa é a nossa aula 2 da semana 2. Nessa semana, você irá conhecer os principais equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Além disso, você aprenderá a identificar os produtos químicos, os riscos no uso de equipamentos, vidrarias e utensílios de um laboratório. Equipamento de proteção individual, o EPI. O EPI foi instituído pela norma regulamentadora NR6 e foi definido como um dispositivo de uso individual pelo trabalhador destinado à proteção de riscos, que ameaçam aí a sua saúde e a segurança do trabalhador. Segundo a NR6, é obrigatório o fornecimento do EPI por parte do empregador, mas não basta só fornecer, é necessário treinar o usuário sobre a forma correta de utilização e suas limitações, tá? Além disso, o trabalhador deverá respeitar e cumprir as normas e procedimentos para executar suas atividades sempre de forma segura. A seguir, nós vamos citar alguns EPIs que são indispensáveis dentro de um laboratório. Óculos de segurança. O óculos de segurança, ele serve para prevenir os respingos nos olhos, irritação, lesões decorrentes da ação de soluções e reagentes usados no laboratório e partículas que possam ferir os olhos. Além disso, temos aí as protetores faciais, que são destinados à proteção dos olhos e da face, contra lesões também produzidas por diversas partículas, respingos e vapores de produtos químicos e radiações luminosas intensas. Temos ainda as luvas ou mangas de proteção, Elas são usadas no laboratórios em que haja aí perigo de agravos provocados por agentes biológicos, produtos químicos, temperaturas extremas. Nós temos uma infinidade de luvas no mercado. Cada uma delas vai ser utilizada para aquele tipo de risco que você está exposto dentro de um laboratório. Guarda-pó, ele é produzido então por material não inflamável de cor branco e mangas longas, também para se proteger aí da projeção dessas partículas ou de respingos. A máscara respiratória é utilizada quando a substância tóxica ou corrosiva apresenta alta volatilidade e sua inalação prejudica as vias respiratórias. Bom, vamos falar um pouquinho então dos equipamentos de proteção coletiva, Os equipamentos de proteção coletiva, pelo que o próprio nome diz, ele é definido, como o próprio nome sugere, o equipamento de proteção coletiva diz respeito ao coletivo, Ou seja, aquele que é para a proteção de todos os trabalhadores determinado a um risco em determinado ambiente, Nós vamos começar aí falando um pouquinho da sinalização de segurança, O que é a sinalização de segurança? Ela tem a função de informar o indivíduo que tipo de material existe naquele determinado ambiente e que tipo de risco está sendo exposto. Assim, ele apresenta um símbolo que indica os riscos presentes. Por exemplo, aí nós podemos ver esse símbolo amarelo com preto. Quando você vê ele, você vai identificar que é um risco biológico, Assim também os outros riscos, por exemplo, como a radiação ionizante, uma substância explosiva, substância tóxica. As cores também são utilizadas no locais de trabalho para identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir também contra alguns riscos. Eles devem atender o disposto nas normas técnicas oficiais. Por exemplo, nós temos aí a cor vermelha. Ela sempre será usada para indicar equipamentos de proteção e combate a incêndios. A cor laranja, usada em partes móveis e perigosas de máquinas e equipamentos. A cor amarela, ela é usada para identificar avisos de emergência. A cor verde, localização das caixas de primeiros socorros e EPIs. A cor azul, determinar o uso de EPIs. A cor lilás, marcar os locais onde foi enterrado ou armazenado material radioativo. A faixa branca é para demarcar
passagens de pedestres, e a preta indica coletores de resíduos, exceto aqueles provenientes de saúde que já têm o símbolo específico. Outro equipamento de proteção coletiva são as capelas químicas, né? O que são capelas químicas? São aquelas usadas, então, para promover a exaustão dos vapores químicos, né? A altura das chaminés de exaustão, elas devem estar a 2 a 3 metros acima do telhado para que os gases emitidos sejam diluídos no ar. Além disso, a localização das capelas, elas devem ser afastada das saídas de emergência e também dos locais de trânsito intenso de pessoas. E ainda não deve ser permitido a armazenagem de produtos de ácidos ou bases ou inflamáveis embaixo daquelas prateleiras lá no interior das capelas, pois isso pode corroer ou então causar aí a explosão da sua capela. Outra medida de proteção coletiva são as câmaras ou cabines de segurança biológicas e fluxos laminares, né? Eles são equipamentos usados para manipulação de agentes biológicos. Eles são concebidos para manter uma área, né? Uma determinada zona de trabalho livre de partículas ou prováveis contaminantes, tais como as bactérias, que possam alterar o produto com o qual se trabalha e afetar também aí a saúde do trabalhador. Chuveiro e lava-óleos. Os chuveiros e lava-óleos são utilizados em emergências químicas. Eles devem estar localizados em local de fácil acesso, tem que ter uma distância máxima de aproximadamente 8 a 10 metros do seu local de trabalho, né? O local deve ser dotado de saída de esgoto, ele deve ser inspecionado e testado periodicamente, né? Além disso, o seu acionamento ele deve ser sempre por meio de alavancas acionado pelas mãos. E tem que manter aí um espaço livre de 1 metro quadrado embaixo desse chuveiro. Extintores de incêndio. Os extintores também são uma medida de proteção coletiva. Então, todo laboratório deve possuir um extintor de incêndio também de fácil visualização e localização. O mais indicado para os laboratórios é o do tipo ABC, que é aquele que pode combater o incêndio dos fogos das classes A, B e C. O fogo da classe A, então, em material com combustíveis sólidos, né, como papel, madeira, né? O B vai combater os fogos em gases ou combustíveis inflamáveis e o C em materiais elétricos energizados. Então, o mais indicado em um laboratório é o extintor fogo ABC. Produtos químicos. Vamos falar um pouquinho sobre as substâncias químicas, né? Elas fazem parte da nossa natureza e são utilizadas desde lá do início da nossa civilização para os mais diversos fins. Então, ultimamente cresceu aí a utilização consideravelmente dos produtos químicos, né? E o seu uso trouxe avanços importantes, né, e decisivos para o desenvolvimento da humanidade. No entanto, né, esses produtos químicos eles ocasionaram um impacto marcante no meio ambiente e principalmente, né, na saúde do homem, tanto em razão da exposição ocupacional, também quanto da contaminação ambiental, né? Nós vamos falar um pouquinho dos produtos químicos, né? Eles podem causar danos à saúde devido à sua concentração, origem, forma de absorção pelo organismo, né? Então, sempre devemos avaliar a possibilidade, o impacto sobre os resultados das análises pela substituição do produto químico mais perigoso por um produto químico mais seguro. Sinalização de segurança. Então, os produtos químicos, eles apresentam aí em sua rotulagem ou embalagem ou ficha técnica um símbolo identificando o seu grau de toxicidade. Esses símbolos, eles devem ser observados com atenção pelos trabalhadores, pois podem prevenir acidentes e intoxicações graves, além de possuir informações importantes, por exemplo, como qual equipamento de proteção que eu devo utilizar para manipular aquela substância.
Aí a gente pode ver aí alguns exemplos de símbolos de segurança que estão constantes em alguns rótulos. Então, você pode ver que ele pode ser altamente inflamável, ele é extremamente inflamável, ele é oxidante, ele é tóxico, ele é muito tóxico. Sempre fique atento a esses símbolos nos rótulos ou nas fichas de segurança do produto. Além disso, a gente também tem os pictogramas, né? Que são esses símbolos aí que devem ser observados também com atenção, pois podem prevenir acidentes e intoxicações, além de também possuir aí informações importantes também como o equipamento de proteção, tá? Temos aí inflamável, explosivo, oxidante, gás sob pressão, corrosivo, sempre fique atento aí aos pictogramas. Conforme falado anteriormente, devemos ficar atento à FISPIC, a Ficha de Informação de Segurança dos Produtos Químicos. Que é isso? É um documento que acompanha todo produto químico. Ele contém informações detalhadas sobre a natureza de um produto químico e seus riscos potenciais, à saúde, ao incêndio, à reatividade e ao meio ambiente, né? E também a FISPIC, ela traz dicas de como trabalhar em segurança com aquele produto químico. Então, todo produto químico deve possuir a sua FISPIC. Ela deve estar localizada em local de fácil acesso e disponível para todos os usuários do laboratório. Para as substâncias sem rótulo e desconhecidas, deve-se providenciar uma etiqueta. E aí você vai colocar na etiqueta produto desconhecido, número tal. Esses produtos devem ser reunidos e descartados de acordo com as normas e regulamentações locais. Além disso, devemos ficar atento à armazenagem de produtos químicos. Cartazes com avisos devem ser afixados, alertando aos empregados ou aos usuários com referência à manipulação das substâncias nocivas. Os materiais potencialmente perigosos devem estar protegidos em um local dotado com fechadura e chaves. Todas as entradas de ventilação devem estar protegidas por telas de forma a evitar a entrada de algum agente indesejável, como, por exemplo, os roedores. Os reagentes compatíveis devem ser estocados separados por famílias, então com distância aí de 0,5 metro a 1 metro. Além disso, na armazenagem de produtos químicos, devemos observar que as vidrarias não devem ser estocadas junto a reagentes. Não deve ser permitida armazenado de produtos não identificados, bem como armazenamento de produtos sem data de validade. Deverá ser feito a verificação permanente dos prazos de validade dos produtos e a remoção dos reagentes vencidos. Os produtos corrosivos, ácidos e base devem ficar em prateleiras mais baixas, próximas ao chão. Deverá ser evitado o armazenamento de reagentes em lugares altos e de difícil acesso, porque esse armazenamento ele pode provocar acidentes. Com relação a vidrarias, também temos que ter que cuidados, pois na grande maioria das análises de laboratório ocorre a manipulação das vidrarias. Consequentemente, os acidentes são frequentes e devem ser evitados, né? Carvalho, 1999, fala que são inúmeros os acidentes envolvendo vidrarias mal posicionadas que podem ser perigosas e até mesmo desastrosas. Por esse motivo, é necessário ter uma boa organização e cuidado com esse tipo de material, né? Algumas dicas, né? Deve-se evitar o uso de vidrarias danificadas, né? Quebradas, pois aí a gente vai ter exposição a riscos e ainda pode alterar aí o resultado dos seus experimentos, né? As vidrarias com danos irreparáveis, elas devem ser descartadas, né? E acondicionadas em lugares especiais. Em montagem, né, com o uso de vidrarias, nunca se deve submeter o vidro a forças excessivas, né? Porque ele pode aí quebrar, né? Ao inserir tubos em rolhas, também deve ter os devidos equipamentos de proteção, como luvas, óculos, né? Porque pode também estar acontecendo algum acidente. Além disso, né, vocês podem envolver o tubo com tecido para maior proteção.
É também possível lubrificar o material com óleo mineral, algum lubrificante, antes de introduzir uma rolha. Aquecimento e resfriamento, né? O aquecimento também é muito comum, né? E o resfriamento em tubos de ensaio é uma operação que exige muito cuidado, né? Pois podem ocorrer tanto respingos de líquidos quentes, né? E às vezes até corrosivos. Neste caso, é preciso também usar óculos de proteção, o avental, luvas e pinça para tubos, né? E deve-se aquecer de forma branda a região do tubo com a boca virada em direção oposta aos operadores. Sempre que for fazer essa operação, você vire a boca do tubo, tá? Já o processo de resfriar, ele também deve ser lento, pois um resfriamento brusco também pode provocar aí a queda do material. Bom, para finalizar, nós vamos aqui dar umas dicas de uso de chama em laboratório, né? Alguns laboratórios aí fazem uso dessa chama, né? De preferência, só use chama aberta naqueles laboratórios liberados para isso, e somente na capela. Jamais deve-se acender chamas em laboratórios em que existam aí presença de gases e líquidos inflamáveis, né? Sempre que for usar a chama, ajuste certinho a entrada de ar na base, né? Verifique se tem algum vazamento de gás, verifique se há dobras na tubulação flexível do gás, né? Naquela mangueirinha ali. Sempre proceda o ajuste adequado entre tubulação de gás e suas conexões, né? Jamais aquecer aí solventes inflamáveis ou não em sistema fechado, né? Pois o aumento da pressão interna causada pelo aquecimento pode levar à explosão da aparelhagem e ignição do seu conteúdo. Sempre antes de começar o trabalho de chama em laboratório, verifique aí a localização do extintor de incêndio. Bom, gente, para finalizar, né, concluir a nossa semana de estudos, vá até a nossa sala virtual e responda ao questionário Semana 2, Conhecendo o Laboratório. Lá você vai encontrar 10 perguntas relativas ao conteúdo que foi visto hoje. Bons estudos e até logo!